Olá pessoal, bom dia. E aí? Tudo tranquilo? Estudando legalzinho? Montaram aí uma rotina? Isso é muito importante. Muita calma e muito cuidado, muita paciência aí, né, para passar essa fase. Vai passar logo, vai dar tudo certo. Meninos, hoje nós vamos gravar uma aula de propriedades periódicas que tem um desdobramento muito importante na sequência do nosso estudo de química. Muita coisa que nós vamos ver hoje, nós vamos continuar utilizando por muito tempo. Lembrando que essas aulas que nós estamos fazendo agora, muita coisa é revisão de primeiro ano, e é o básico, né? São muitas informações básicas que serão usadas em outros assuntos aí na química mais para frente. Vamos lá? Pessoal, então hoje o assunto são propriedades periódicas, né? Vamos lá. Bom, o que é uma propriedade periódica? Os elementos químicos eles podem apresentar propriedades como reatividade, tamanho, volume, ponto de fusão, ponto de ebulição, que variam de acordo com o que você anda na tabela periódica, para cima ou para baixo. Então são chamados de propriedades periódicas. Por exemplo, à medida que você vai andando para a direita na tabela, o número atômico vai aumentando e junto com ele algumas propriedades vão sofrendo variações, como é o caso do raio atômico, eletronegatividade, etc. Então, vamos falar dessas propriedades periódicas. Nessa primeira aula eu vou falar das mais importantes e depois, numa segunda aula, eu vou falar de algumas de uma forma até mais rápida, de algumas que são menos importantes um pouquinho, ok? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, o raio atômico. Raio atômico você pode determinar como sendo o tamanho do átomo, né? Veja bem, como é que podemos determinar o tamanho de um átomo? Se você tem uma molécula de H2, quer dizer, uma molécula formada por dois átomos iguais, existem equipamentos hoje que são capazes de detectar a distância entre os núcleos dos átomos. Se você pegar essa distância e dividir por 2, como são átomos iguais, você tem o raio do átomo. Considerando que um átomo tende a ter o formato de uma esfera, o raio corresponde ao tamanho dele. Bom, mas Renato, do que depende o raio atômico? Do que depende o tamanho do átomo? Então, vamos ver algumas considerações. Primeiro, olha para esses dois caras, para esses dois átomos. E olha, moçada, não tem pegadinha nenhuma. Olha a pergunta, qual que é maior? O da direita ou da esquerda? O da direita. Por quê? Porque ele tem maior número de níveis de energia. Quanto mais camadas tem um átomo, maior ele é. Então essa é a primeira consideração. Quando alguém te pede para comparar o tamanho de dois átomos, a primeira consideração é a seguinte: qual é o número de camadas? Quanto mais camadas, maior o átomo. Ok? E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o número de camadas, menor o átomo. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, Renato, e se dois átomos, que eu estou comparando o tamanho, tiverem o mesmo número de camadas? E se o átomo A e o átomo B tem 3 níveis ou 2 níveis de energia? Aí nós chegamos num segundo ponto, que é o número de prótons que um átomo tem no núcleo, também conhecido como número atômico. Então, se você se lembrar um pouquinho da lei de Coulomb, lá da física, olha para o átomo da esquerda e o átomo da direita. O átomo da esquerda tem 6 prótons no núcleo, atraindo 6 elétrons. O da direita tem 10 prótons no núcleo, atraindo 10 elétrons. Quem é que atrai com mais força? Bom, 10 prótons vão atrair os elétrons com mais força, tem mais carga envolvida do que o que tem 6 prótons. E como os elétrons não estão fixos ao redor do núcleo de um átomo, os 10 prótons vão atrair os elétrons com mais força,
fazendo com que os elétrons se aproximem mais do núcleo. O átomo, nesse caso aqui, então, ó, fica menor do que esse daqui. Os elétrons aqui se aproximam mais do núcleo porque a atração é maior. Qual é a conclusão? Conclusão é essa daqui, ó. O que possui 10 prótons atrai mais. Quanto mais prótons, maior a atração. E quanto maior a atração, menor o átomo. Ok? Então, veja bem, ó. Em caso de você ter dois átomos ou íons com o mesmo número de camadas, quanto maior o número atômico, quanto maior o número de prótons, menor o átomo. Mas isso só se os dois átomos tiverem o mesmo número de camadas. Ok? Bom, e na tabela, Renato, qual é a relação que isso tem com a tabela periódica? A relação é essa que vocês estão observando aí no slide. À medida que você vai indo para baixo na tabela, à medida que você vai vindo aqui para baixo na tabela, vai aumentando o número de camadas. Portanto, vai aumentando o tamanho do átomo. E à medida que você vai indo para a esquerda, diminui próton. Aí pensa comigo, se você diminui próton, diminui a atração. Diminuindo a atração, os elétrons se afastam do núcleo e, consequentemente, ele vai ficar um pouco maior. Os maiores átomos da tabela periódica estão nessa região aqui, na parte esquerda de baixo da tabela. E os menores átomos da tabela estão na parte direita em cima na tabela. Ok? Beleza, moçada? Isso é para determinar ou para ter ideia do tamanho do átomo. Claro que o cálculo correto do tamanho é um negócio um pouco mais complicado, mas aqui a nossa ideia é ter uma percepção de qual átomo é maior do que o outro e qual é menor do que o outro, e não calcular exatamente o tamanho dele. Bom, seguindo. Renato, e íon? Lembrar para todos que não existem íons na tabela. Na tabela existem átomos neutros. Mas, Renato, se o cara me pedir para calcular ou para comparar o tamanho de dois íons, como é que eu faço? Mesmo esquema, tá? Mesmo esquema. Eu simplesmente vou seguir as mesmas regras para átomos. Quanto mais camada, maior. E se o número de camadas for igual, quanto maior o número atômico, menor o íon. Ok? Então, guarda bem isso. Vale para íon, vale para átomo. São as mesmas regras. Ok? Só cuidado porque não tem íon na tabela. Então, se o cara te pedir tamanho de íon, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica, ver o número de camadas e olhar o número de prótons que tem esse íon. Beleza? Renato, uma outra possibilidade, uma outra pergunta que podia surgir. E se eu estiver comparando íons do mesmo elemento? E se eu estiver pensando no seguinte: o sódio perdeu o elétron. Ele vai ficar maior ou ele vai ficar menor? O oxigênio ganhou o elétron. Ele vai ficar maior ou ele vai ficar menor? Vamos ver. Pessoal, aqui uma característica importante. Todo átomo quando perde elétron, quer dizer, todo átomo quando vira um cátion, ele vai ficar menor. Porque ou ele perde uma camada, e se ele perder uma camada, obviamente ele vai ficar menor. Ou ele perde elétron, e perdendo elétron, a atração do núcleo vai ficar mais forte. A atração do núcleo ficando mais forte, o átomo com certeza vai ficar menor, ok? E o contrário é verdadeiro também. Todo átomo quando ganha elétron fica maior. Ganhou elétron, a atração do núcleo diminui. Diminuindo a atração do núcleo, esse átomo vai acabar ficando menor. Então, observe o seguinte: cátion é sempre menor do que seu átomo neutro. O ânion é sempre maior que seu átomo neutro. Perdeu o elétron, fica menor. Ganhou o elétron, fica maior. Ok? Essa é a primeira propriedade periódica, que é o raio atômico. Vamos à segunda propriedade periódica. Então aqui, pessoal, só para dar uma olhada na animação, só para você perceber o que aconteceu. Ó, perdeu o elétron, fica menor, ganhou o elétron, fica maior.
ok? De novo, olha o que está acontecendo. Perder o elétron fica menor, ganhar o elétron fica maior, ok? Então essa animação é bacana para você perceber o que nós acabamos de falar. Segunda propriedade periódica, chamada energia de ionização. A energia de ionização, pessoal, ela tem duas definições. Você pode considerar que a energia necessária para retirar elétron, energia necessária para retirar elétron de um átomo neutro no estado gasoso. Renato, por que átomo neutro no estado gasoso? Isso é um padrão, né? Porque para medir energia para arrancar elétron de um átomo é necessário um padrão. Então, átomo neutro no estado gasoso. Qual é a força que eu tenho que fazer para tirar elétron de um átomo? Claro que isso vai depender da atração do núcleo e do tamanho do átomo, do raio atômico, nós já vamos falar disso. Mas a energia de ionização pode ser definida também como energia absorvida por um átomo quando ele perde elétron. Todo átomo, quando perde elétron, ele ganha energia. Então, observa aqui o slide, uma animaçãozinha rápida, só para vocês entenderem legal. Então, aqui eu tenho um átomo, tem um elétronzinho aqui na última camada. Se esse cara ganhar energia de ionização, esse elétronzinho aqui vai embora. Ok? Beleza? Isso é chamado de energia de ionização. Energia necessária para arrancar elétron de um átomo. Uma observaçãozinha aqui embaixo. A energia de ionização dos metais é menor que a dos ametais. Isso é uma observação importante. Metal perde elétron com muita facilidade e a metal atrai mais elétron, é mais difícil de perder. Então você tem que gastar mais energia para tirar elétron desse ametal, tá? Pessoal, existe uma maneira de equacionar uma reação química de energia de ionização, chamada primeira energia de ionização. Eu imagino que vocês perceberam que o primeiro elétron que um átomo perde é sempre da camada de valência, né? Sempre da camada mais distante do núcleo. E como é que eu represento a primeira energia de ionização, que significa a energia para tirar o primeiro elétron de um átomo? Então, observa aqui, ó. Você tem um átomo neutro no estado gasoso, ele ganha energia de ionização, então você coloca isso tudo nos reagentes, formando, obviamente, um cátion, porque se ele perder o elétron, ele formou um cátion, e ele vai liberar o elétron. Então, esse elétron liberado aqui, tá, vai aparecer no produto junto com o cátion. Essa é a maneira que nós usamos para representar uma energia de ionização. E, galerinha, aqui uma observação extremamente importante. A primeira energia de ionização é sempre menor do que a segunda, que é menor que a terceira e etc. O que eu quero dizer com isso? Que para tirar o segundo elétron de um átomo é sempre mais difícil que tirar o primeiro. Por quê? Acabamos de ver que quando você tira um elétron de um átomo, ele fica menor. Se ele fica menor, isso significa... Então, olha para cá, atenção aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. Quando você tira elétron de um átomo, o átomo fica menor. O próximo elétron que você vai tirar está mais perto do núcleo. Se ele fica mais perto do núcleo, a atração aumenta. Seguir o raciocínio, a atração vai aumentar. Consequentemente, eu vou ter que gastar mais energia para arrancar esse elétron. Então, para cada elétron que você tira de um átomo, ele fica menor. O próximo elétron, mais perto do núcleo, maior atração, mais energia de ionização para arrancar, ok? Isso é uma observação importante, tá? Eles adoram fazer perguntas com relação a esse assunto. Então, fica atento para isso. Continuando. Aqui um videozinho, só para você entender de novo um negócio legal. Um átomo ganha energia. A hora que ele ganha energia, o elétron da camada de valência vai embora. Beleza? Só uma animação aí para a gente guardar bem o que é potencial. Potencial é energia de ionização, tudo a mesma coisa. E na tabela periódica, a energia de ionização cresce para cima e para a direita, exatamente o contrário do raio. Porque à medida que o átomo vai ficando menor,
os elétrons vão ficando mais perto do núcleo, a força de atração é muito alta, é como se você chegasse dois ímãs, um perto do outro, quanto mais perto, mais difícil de separar. Então, átomos menores, os elétrons estão mais próximos do núcleo, consequentemente, mais energia você tem que gastar para arrancar esse elétron, beleza? Então, guarda na tabela, energia de ionização cresce para cima e para a direita. Beleza. Terceira propriedade periódica, importante. Energia de afinidade, eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Tudo a mesma coisa, ok? Bom, eletroafinidade é exatamente o contrário da energia de ionização. É a energia liberada quando se adiciona um elétron a um átomo neutro no estado gasoso. Neutro no estado gasoso é o padrão. E observe a animação aqui do slide. Moçada, olha para cá para o slide. Então, olha um elétronzinho. Aqui no cantinho direito eu tenho um elétron. Se esse elétron for colocado num átomo, se ele vier para o átomo, o elétron aqui tinha que ter encostado no átomo, né? A energia vai embora, ok? Isso é energia de afinidade. A energia liberada quando um átomo ganha elétron, ok? De novo, tá? Esse elétronzinho aqui era para ter encostado aqui na eletrosfera, mas está valendo. Então, exatamente o contrário da energia de ionização. Olha, essa aqui a animação está correta. Então dá uma olhada aqui, ó. O elétron chega no átomo, para na camada de valência, para modo de dizer, a energia vai embora. Isso é eletroafinidade, ok? Também existe uma maneira para representar isso daqui. Deixa eu só arrumar um negócio aqui rapidão. Eu já arrumo isso daqui. Feito o jogo. Pessoal, essa é a maneira de representar eletroafinidade. Um átomo neutro, então veja aqui um átomo neutro no estado gasoso, ganha elétron, exatamente o contrário da energia de ionização, ele ganha elétron, vira um ânion agora, né? Quem ganha elétron vira ânion, fica com carga negativa, e você libera a energia de afinidade. Então a representação é exatamente o contrário da energia de ionização, ok? Então guarda aí as representações, elas serão cobradas. Como é que representa energia de ionização, como é que representa energia de afinidade. E aqui o detalhe importantíssimo. Apesar de energia de afinidade ser o contrário da energia de ionização, ela cresce da mesma forma na tabela. Renato, por que se uma coisa é o contrário da outra, elas crescem igual na tabela? Por que átomos menores também têm energia de afinidade maior? Vamos relembrar um detalhe lá do primeiro ano. Um átomo, para ficar estável, ele deve ter 8 elétrons na última camada. E estabilidade significa ter menos energia, significa perder energia. Então os átomos que estão nessa região aqui da tabela, pessoal, na região aqui do lado direito da tabela, nessa região onde está o cursor, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Então quando eles ganham elétrons, eles estabilizam muito, eles perdem muita energia. E a energia perdida é a energia de afinidade. Então, atenção para a explicação. Átomos que estão do lado direito, na parte de cima da tabela, tirando os gases nobres, vamos lembrar por que gás nobre não tem energia de afinidade. Porque ele já é estável. Ele já tem 8 elétrons na última camada. Não tem como você colocar elétron na camada de valência de um gás nobre. Ele já está completa a camada de valência com 8 elétrons. Lembrando que a camada de valência de um átomo nunca pode ter mais do que 8 elétrons, né, com raríssimas exceções
de alguns íons e tal. Mas o gás nobre já tem 8, então não tem como ele liberar energia quando ele ganha elétron, porque ele não ganha elétron na camada de valência. Mas o flúor, por exemplo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, se ele ganhar um elétron, ele estabiliza muito, ele fica igual a um gás nobre. Conclusão, ele libera muita energia. Já do lado esquerdo, aqui da lado esquerdo da tabela, do lado de cá, tem os metais. E os metais normalmente têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Isso é característica de metal. Então, se eles ganharem um elétron, 2, eles ainda estão longe de ter a configuração de um gás nobre. Eles ainda estão longe de ter 8 elétrons na última camada. Então, eles liberam pouca energia. A energia de afinidade liberada é muito pequena. Daí o fato dos ametais terem energia de afinidade maior. Eles têm mais elétrons na última camada. Quando eles ganham elétrons, eles se aproximam mais da estabilidade de um gás nobre, liberando mais energia. Ok? Continuando. Então, isso é energia de afinidade. Ok? Agora nós vamos para a propriedade periódica mais importante de todas. Essa aqui, atenção, atenção, essa é a mais importante de todas. Tá? Vamos usar toda hora essa danadinha aí, chamada eletronegatividade. Vamos a ela. É a força que um átomo tem para atrair elétrons de uma ligação química. Veja bem, é basicamente a mesma coisa que o mesmo raciocínio que nós seguimos até agora. Se um elétron está mais perto do núcleo, ele tem maior atração, mesmo que esse elétron seja de outro elemento químico. Se um elétron passa perto do núcleo de outro átomo, se esse átomo é pequeno, ele vai passar mais perto do núcleo. Consequentemente, a força de atração vai ser maior. Átomos pequenos são mais eletronegativos. O elétron passa mais perto do núcleo. Repito, não importa se o elétron é desse átomo ou de um átomo que ele está fazendo ligação. O raciocínio é o mesmo. Então, a eletronegatividade é essa força que um átomo tem de atrair esse elétron. Quanto menor o átomo, maior a força de atração. Portanto, a eletronegatividade cresce na tabela exatamente igual às outras propriedades. Quanto menor, as importantes, né, menos o raio. Quanto menor for o átomo, maior a eletronegatividade. Repito, átomos menores atraem elétrons com mais força, seja o elétron dele ou de outro elemento ou de uma ligação, não importa. Então, a eletronegatividade cresce exatamente igual à energia de ionização e energia de afinidade. E gás nobre tem dificuldade de fazer ligação química, então não se mede a eletronegatividade de um gás nobre. Moçada, eletronegatividade é uma coisa tão importante, principalmente dos ametais, que são os caras que estão nessa região aqui da tabela. Eletronegatividade é um negócio tão importante, principalmente dos ametais, que nós vamos ter que decorar, tá? Infelizmente, e eu fiz uma listinha aqui para ajudar, tá? Então, ó, isso daqui nós temos realmente que memorizar. A fila de eletronegatividade dos ametais. Metal não precisa, tem eletronegatividade baixa. É só isso que eu tenho que saber. Metal normalmente é átomo muito grande, atrai, não tem uma força de atração de elétrons muito forte, mas os ametais têm. E eu imagino que todo mundo aqui conheça uma frasezinha para decorar essa fila de eletronegatividade. Mas para ajudar eu fiz uma e está aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor é mais eletronegativo que oxigênio, que é mais eletronegativo que nitrogênio, que é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo. Quem está do lado esquerdo na fila é mais eletronegativo que quem está do lado direito. Essa frase nós vamos ter que usar até o final do curso de Química, tá? Toda hora nós vamos usar a eletronegatividade. Perfeito?
Guarda bem isso daí. E uma última dica para a gente fechar essa aula. Dica importante. Atenção, ó. Qual é a dica? Das 4 propriedades periódicas mais importantes, raio atômico, energia de ionização, energia de afinidade e eletronegatividade, das 4 mais importantes, só o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. Só o raio. Todas as outras propriedades crescem para cima e para a direita. Só de guardar isso já vai ajudar demais. Então, de novo, só o raio cresce, o tamanho do átomo cresce para esquerda e para baixo. Energia de ionização, energia de afinidade e eletronegatividade crescem para cima e para a direita. Guarda isso, já vai ajudar muito nos exercícios relativos a propriedades periódicas. Ok? Beleza, moçada? Fica com Deus. Tudo certo aí com vocês. Abração. Até a próxima aula. A segunda aula disso vai ser de propriedades periódicas menos importantes, tá? Mas podem aparecer. Nós vamos fazer uma outra aulinha disso daqui. Até mais. Juízo, hein? Se cuida.